dia, bom dia! Estamos ao vivo para iniciar a nossa série de lives, A Convocação. Estamos vivendo um tempo extraordinário aqui, uma preparação para algo lindo que está nascendo. Estamos caminhando rumo a 1000 autoras e em breve nós vamos comemorar esse marco. E hoje é o início desse novo tempo, né? Estamos aquecendo aí para o nosso evento A Convocação. Seja bem-vinda, Gisele, Kátia, Neia, tá aqui também a Neia, que é uma das nossas palestrantes. Geise, Kátia, seja bem-vinda. Gesliane, seja bem-vinda. Eu tô com a Lisa aqui do lado, gente, e aí ela tá falando também, né? Ela quer aparecer. Vocês querem que ela apareça? Ó, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou receber as minhas convidadas aqui, e aí eu vou lançar um desafio pra você. Primeiramente, compartilhar aí com pelo menos 5 amigas pra conhecer um pouquinho do que é a convocação, do que está chegando aí nos próximos dias. E hoje vocês vão conhecer algumas autoras que vão lançar conosco. Deixa eu pegar a Lisa aqui, peraí. Enquanto isso, eu vou já solicitar aqui para as minhas amigas entrarem pra gente iniciar, tá? Enquanto eu pego ela aqui. Peraí, vamos lá, vida de mãe, né? Solicitei. Vem, Lisa. Vamos aqui na live. Vamos aqui na live, ó. Vamos aqui na live, meu amor. Bom dia, bom dia. Bom dia, Fran, tudo bem? Tudo bem? Prazer. Prazer. Bom dia, Gi. Bom dia, tudo bem, Grazi? Tudo bem? Bom dia, Gi. Prazer. Franciele. Tudo bem, Fran? Tudo bem? Eu vou... Daqui a pouquinho a Edilane entra também. Eu não vi ela aqui na live, mas provavelmente daqui a pouquinho ela chega. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Edilane, se você chegar, solicita aqui pra mim que aí eu te vejo, tá? Meninas, como é que vocês estão? O coração a mil, né? Ai, a gente quer aparecer, mas não tá aparecendo, minha filha. Não dá. Eu não vou mexer aqui porque eu tô com uma mão só. Se eu mexer vai cair o celular, vai dar ruim, então deixa assim. Me contem, eu vou deixar você se apresentar, né, um pouquinho. Vamos começar pela Gi. Gi, se apresenta, me fala quem você é, de onde você é, e depois a gente vai conversando mais para falar do livro de vocês, tá bom? Tá bom. Meu nome é Gisele, né? Eu sou professora, professora, mentora de mulheres, e sou aqui de Curitiba, né? Da nossa cidadezinha gelada aqui. E estou bem ansiosa, estou bem feliz também com o livro, com todo o apoio da editora também foi incrível também. Tudo que vocês, a forma com que vocês cuidaram da gente foi muito importante, foi muito bacana, fez a gente se sentir à vontade, bem protegida, bem auxiliada. Então acabou sendo tranquilo, foi muito tranquila essa caminhada até aqui. Muito bom. Como é que tá a expectativa para o lançamento? Ah, 1000, né? O coração tá assim, tipo... É um momento muito importante. Ontem eu coloquei, né? Coloquei nas minhas redes sociais, então eu recebi assim, um carinho muito grande das minhas alunas, amigos, familiares. Então, para mim, assim, foi muito importante ver o carinho de todos eles, assim. Foram 14 anos caminhando no meio da mulherada. Então, o meu livro, eu falo para as minhas alunas e para as pessoas mais próximas que muito do meu livro, elas estão ali, né? Elas foram a minha inspiração. As mulheres que passaram na minha vida foi a minha inspiração para a escrita do livro. Eu conto um pouco da minha história também, mas as mulheres que passaram na minha vida com certeza fizeram toda a diferença para o que está acontecendo hoje. Uau, muito bom. A gente já volta a conversar. Fran, se apresenta para nós. Fran, tu já tá emocionada, Fran? Deixa a gente te conhecer. Tem como se emocionar, não tem. É algo muito lindo, muito transformador, muito maravilhoso o que Deus faz, o que Deus nos chama. Muito lindo, muito feliz por estar participando desse projeto tão lindo, tão inspirador. Muito, muito feliz. Prazer, Gi. Eu sou de Curitiba também. Olha que lindo. Precisamos nos conhecer, Gi. Pessoalmente. Eu sou de Curitiba também. Meu nome é Franciele Rosa. Tenho uma clínica de estética aqui em Curitiba. Onde Deus me... também. Isso, olha aí, ó.
algo em comum, né? E Deus deu esse dom do amor, que é cuidar de pessoas, cuidar de vidas, onde Ele usa minhas mãos para transformar vidas. E esse livro veio muito de encontro com o propósito dele na minha vida, onde ele usou momentos de dores, onde eu trago no meu livro, para transformar, para inspirar. Então, é muito de Deus, é algo muito abençoado, muito extraordinário, muito lindo. Desculpa aí a emoção. Rapaz, é teu momento, coloca mesmo pra fora e tá tudo ótimo. E olha, Obrigada. o que eu tenho recebido nos bastidores é muito isso, sabe, Fran? Sabe, Gi, o que a gente tem vivido é sobre entender que não é só sobre nós, né? Aquilo que Deus está fazendo através de nós. Então, Ele começa em nós e alcança outras pessoas. Então, não tem como a gente não se emocionar em algum momento, né? Entendendo a maravilha do que Deus faz, usando pessoas como nós, né? Improváveis muitas vezes, mas mesmo assim, mesmo nas nossas limitações, Ele vai lá, nos capacita, nos direciona, nos dá um momento certo, coloca as pessoas na nossa vida, né? Traz as conexões certas, pessoas conectadas ao propósito, e aí nos usa para que nós possamos fazer a diferença na vida de tantas outras pessoas, né? E é muito sobre isso que a gente está sentindo nesse momento. A gente já tem vivido aqui na editora uma trajetória linda, com mais de 500 autoras, muitos livros lançados, mas a gente sente que chegou o momento de ir para um novo nível, né? Um novo nível de transformação, um novo tempo de ativação de mais mulheres. E muitas mulheres estão entrando, chegando, dizendo: graças a Deus colocou vocês na nossa vida. E assim, para nós, meninas, isso não tem preço, porque eu entendo que a Editora Legado é sim uma empresa, temos uma equipe gigante que hoje está aí trabalhando, né, com muita força para fazer acontecer, mas eu também creio que nós somos um ministério, né, que impulsiona outras mulheres e que Deus está conosco à frente para que a gente possa realmente gerar transformação na vida daquelas que precisam. Então, meninas, Verdade. muito obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigada pelo sim de vocês. Muito obrigada pela disposição de compartilhar, né? A Gi escrevendo seu livro solo, a Fran no livro Mulheres que Inspiram, né, Fran? Sim, mulheres que inspiram e Mulheres que transformam. Inspiram. São experiências diferentes, mas no mesmo nível de transformação, né? De impacto que vai causar. E eu queria perguntar um pouco para a Gi, né? É legal que a gente vai conversar com duas experiências diferentes para a gente conseguir mostrar para o pessoal que está em casa a diferença, né, dessa participação, de como é. Gi, conta para nós. Você está lançando o seu livro solo, né? É o primeiro livro? Você já fez outro livro? Como que é? Esse é meu primeiro livro, né? Então, assim, na realidade, em 2022, Deus me deu toda a visão dele. E eu comecei a escrever e vinha muita informação. Eu falava: meu Deus, o que é isso? O que o senhor está me entregando? E eu colocava no papel. E aí veio o título, veio, né, em meio caminho, aconteceu tantas coisas. E ele foi sendo escrito em 3D, eu falo, porque muito do que eu vivi está ali. E o que aconteceu? Na realidade, Deus me deu a promessa em Balneário Camboriú em 2007. Em 2007 que eu ia se tornar, né, escritora e tudo mais. Mas passou-se tantos anos, nós estamos em 2025, né? Mas o tempo é de Deus, o projeto é dele. E realmente, assim, eu comecei a escrever em 2022 esse livro. Só que eu trabalhava muito, né? Eu sou professora de estética, e aí eu estava dando aula o tempo todo. Então eu escrevia muito nos intervalos. E aí, o que aconteceu? Aí, em 2023, né, eu tive que fazer uma parada estratégica, passei por um burnout. E aí, nesse período, foi de muitas experiências também, eu passei por esse burnout, porque, assim, eu nunca consegui ser só professora. Eu era evangelista, eu era aconselhadora, eu era amiga, mãe das minhas alunas. Então, eu acabei, né, enfrentando um burnout no final de 2023. E aí, eu me joguei no livro. E aí foi quando ele tomou vida e saiu do papel. E eu terminei de escrever ele agora em abril, dia 12 de abril, eu terminei esse ano ele, né, de escrever. E aí tava procurando, aí eu falava: Deus, e agora? Qual que é o próximo passo? Então, a Legado veio assim no momento perfeito, é que Deus manda no momento certo, na realidade, né? E aí, a Sandra, que é a psicóloga, que me indicou, né? Que indicou a Legado, porque ela tinha participado já do livro com vocês, tinha amado e me indicou,
né, a Legado. Então, assim, eu já vim através de uma indicação. Então, e aí Deus preparou o momento certo e estamos aqui. Muito bom, Gisele, que lindo. Fala um pouquinho do nome do teu livro, para já deixar um gostinho de quero mais aí, para depois a gente voltar a conversar. O nome do meu livro é Mulher em 360 Graus. Por quê? Uau. Porque é corpo, alma e espírito. Então, eu sempre entendi que, né, a inspiração do meu livro é 1 Tessalonicenses 5:23, que diz que nós temos que estar preparados, corpo, alma e espírito. Então, o que que acontece? Eu fui uma pessoa que eu vivi um burnout porque eu era muito intensa. E eu falo sobre isso no livro também, porque eu ensino hoje as partes que eu errei por causa dessa intensidade toda. E eu conto um pouco da minha história também. Eu vim de uma família bem disfuncional, então a gente conta aquela história, mas graças a Deus o Senhor mudou minha vida quando eu fiz 20 anos. Eu conheci a Cristo, então tudo mudou. Eu conto também um pouquinho sobre a minha história no primeiro capítulo. O Mulher 360 foi algo que Deus me deu esse nome. E eu não entendia muito, depois ele foi tomando vida e hoje eu consigo entender. Né? Então, sempre que eu passo, hoje eu ensino, hoje eu estou mentoreando mulheres na minha igreja local e eu ensino para elas, gente, a gente sempre coloca tudo no checklist, corpo, alma e espírito. Tá cuidando do corpo? Tá cuidando das emoções? Né? Tipo, tá cuidando das emoções ou tá cuidando só da espiritualidade? Então, as mulheres têm essa dificuldade. Às vezes elas espiritualizam o que não é espiritual e às vezes, né, tipo, se deixam de lado. Então, nós viemos de uma geração de mulheres cuidadoras, que nós somos ensinadas muito a cuidar do próximo, mas não olharmos para nós. E o que que acontece? E o Senhor me ensinou a olhar para mim, a olhar para as minhas emoções, para as minhas feridas, a resolver as minhas feridas, que muitas vezes nós caminhamos sangrando e cuidando das feridas do outro. E Deus não quer que Ele quer que nós andamos saradas, curadas, para depois curar o outro. Então, nessa caminhada, Deus me ensinou muito a respeito disso. E hoje sim, eu sinto que eu estou preparada para ajudar essas mulheres, entende? Hoje eu consigo passar para elas que realmente todas as feridas têm cura. Tudo aquilo que nós passamos em nossa vida, nossa dor não define a nossa identidade. Uau, uau. A Kátia já tá falando aqui, ó. Já quero esse livro. Olá, meninas, bom dia. Bom dia, Edilene, tudo bem? Tudo bom? Estava aqui apanhando da tecnologia. Tudo Prazer. certo, tudo certo. Prazer, Edilene. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou falar com a Fran daqui a pouco, mas antes, então, você se apresenta para nós, para o pessoal te conhecer. E aí eu vou fazendo algumas perguntas para vocês e a gente vai conversando aqui, tá bom? Pode ser? Ótimo, ótimo. Eu queria dar um bom dia a todos que estão aí já acompanhando a live. Eu sou a Edilene. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou autora do livro Quem Sou Eu? Estava aqui ouvindo a nossa amiga falar ali, super me identifico, porque meus livros anteriores também eu falo muito sobre essa questão da espiritualidade e do nosso compromisso com o corpo, né? E fiquei aqui pensando como o Espírito Santo é lindo, porque ele ministra os nossos corações em lugares diferentes, mas sempre no mesmo sentido, né? No mesmo fluir. Que coisa linda, que bom estar com vocês. Já me conectei já. Imagina, já numa live, estamos em 4 aqui só. Imagina no evento, como é que não vai ser, né, gente? Meu Deus. Nossa, estou super empolgada. Muito bom. Fran, agora conta pra nós um pouquinho da tua experiência de participar no Mulheres que Inspiram, como coautora. Como que foi pra ti escrever esse capítulo? Eu tô, como eu disse aqui, né, muito emocionada porque é algo muito forte para mim, perto de mulheres assim tão maravilhosas, com testemunhos lindos, igual a Grazi falou. Deus me encontrou mulher improváveis, né? Mulheres improváveis que ele transforma, que tem algo para dizer, para mostrar, né? Ele chama, né? Eu fui chamada pela minha tia, a Fabiana, né? Ela é missionária, ela também vai estar comigo no lançamento. Ela também é autora, né, do livro Mulheres que Inspiram e Transformam. E na hora, assim, quando a editora me chamou, eu não acreditei, né? Eu não confiei. Falei assim, quem sou eu, né? A gente faz essa pergunta, quem sou eu? Mas
eu creio que o Senhor tinha algo muito grande para mim, algo transformador, e está sendo transformador na minha vida, onde Ele usou esse livro como um propósito de usar a dor lá atrás para eu ter sido curada e poder alcançar vidas, né? Com esse propósito. O livro é um propósito, alcançar vidas para Jesus, que não desanimamos, que possamos ter fé e confiar no Deus Todo-Poderoso, que só Ele transforma, que só Ele cura. Então, foi esse propósito, né? Que esse livro trouxe para mim. Eu estou muito feliz, eu me sinto muito abençoada pelo Senhor. E a palavra diz, né? Quando a bênção vem, Ele te chama pelo nome. E foi assim que eu fui chamada, pelo meu nome. Muito feliz de poder compartilhar. Agradeço a editora Legado. Vocês são muito especiais, a equipe de vocês, muito especiais, cuidam da gente de uma forma tão carinhosa. Não tem como transmitir isso através de um livro também, onde a gente é tão cuidado por vocês. Muito feliz e algo inspirador, vai ser algo transformador. Muito Com feliz. certeza. Fran, eu sempre falo, né, que tudo que Deus permitiu que a gente vivesse, né, até mesmo aquelas dores mais desafiadoras, faz parte de um propósito muito maior que no momento às vezes a gente não entende, né? A gente se questiona. Mas quando nós entendemos que tudo existe um propósito, que todas as coisas cooperam para o bem, né? Que o Senhor nos molda, nos forja mesmo na dor, Ele nos prepara, Ele nos capacita. E aí, nesse momento, é onde nós entendemos, Senhor, eu entendi por que eu precisei passar por isso, eu entendi por que eu precisei ser lapidada nesse sentido, porque hoje muitas mulheres precisam daquilo que eu carrego. Então, isso é muito lindo, porque nós não olhamos para a dor mais apenas como uma dor, como algo que nos fez sofrer, mas olhamos como algo que nos forjou, nos capacitou, nos preparou e nos tornou muito mais forte para estarmos aqui hoje, né? Para poder compartilharmos aquilo que Deus colocou no nosso coração. Fran, muito obrigada, tá? Por compartilhar. Deixa eu conversar um pouquinho com a Edilane agora. A Edilane já é... Ó, a gente tem 3 experiências diferentes, apesar da Edilane também estar escrevendo solo, só que ela já era escritora, né? Já tinha outros livros. A Gisele solo, primeira vez, a Edilane solo já era escritora. Como que foi para você dessa vez? Qual que tá a expectativa, Edilane, para esse livro? Como que tá o teu coração, né? Porque Deus derramou através de você nesse livro. A minha expectativa tá grande porque, assim, é uma experiência diferente das outras, né? Os outros livros é uma mistura da palavra de Deus com um pouco da minha história pessoal. Esse livro eu já quis trabalhar de uma forma devocional, mas não um devocional aquele que você pega toda manhã e lê ali um- uma explicação baseada num versículo e pronto, e glória a Deus e segue o dia, né? Esse é um devocional semanal, diria assim, que cada capítulo é uma proposta para te trabalhar durante a tua semana. E daí, aquela semana, você vai ler aquele capítulo, você vai meditar. Ali tem algumas atividades práticas, tem uma oração específica, baseada naquele capítulo que você leu. E é um tempo que você vai se dedicar a meditar naquilo que você aprendeu naquele capítulo e tentar trazer ele para a sua vida, né? Aonde na sua vida você precisa ser curada naquela área. É sobre isso. Os meus livros eu sempre procuro escrever como uma conversa entre amigas, assim. Algo que é bem pessoal. Eu tento trazer uma linguagem como se fosse uma conversa. Eu sempre peço nos meus livros para as meninas, né? Pega um cafezinho, um caderno, né? Você escreve, você anota, volta de novo, não tenha pressa para terminar. E o foco desse foi realmente assim que seja trabalhado com mulheres. Que esse é meu propósito, é trabalhar com mulheres, principalmente com aquelas mulheres que o mundo rejeita, né? Porque assim, ó, é tão bom você amar alguém perfeita, né? Alguém que, nossa, essa pessoa é legal, essa pessoa é gente boa, ela é simpática.
E eu, a minha vida inteira, eu fui a chata, a antipática, sabe? As pessoas já tinham aquela primeira impressão, assim, de, ai, ela é chata, não vou me aproximar. Eu já sou mais introspectiva, né? Eu não sou aquela pessoa tão risonha, tão influente, vamos dizer assim, né? Então, é sobre essas pessoas que eu quero trabalhar, sabe? Aquelas que, ai, tiveram um pecado, que caíram e todo mundo, ai, ela não serve mais para nada. Não é essas mulheres que Deus colocou no meu coração para atingir. E quando a Aline falou para mim ali, ó, que o vídeo, né, que a gente tinha que fazer, começava com a frase, a minha mensagem importa, aquilo tocou muito. Eu falei assim, uau, realmente a minha mensagem importa, né? Como tu falou ali, os meus processos de forja, os meus processos de dores, eles precisam servir para curar alguém. Ele tem que me tirar do meu egoísmo, né? Ai, o que fizeram comigo? E falar assim, ó, o que que eu posso fazer de bom com essas cicatrizes? Porque se ainda tem ferida, se eu ainda estou chorando e sangrando por isso, eu não estou curada, né? Agora, a partir do momento que eu estou curada, eu tenho uma obrigação de usar essas cicatrizes para ajudar a curar a dor de outras pessoas e também de evitar que outras pessoas sintam a mesma dor e caiam nos mesmos erros que eu, né? Então, eu tô apaixonada, assim, e creio que, quem sabe um dia, né, esse livro não possa ser aí o próximo Mulher Única, né? Ou igual aquele livro da David Titus, em que possa alcançar o mundo e tocar tantas vidas aí trabalhando com o Ministério de Mulheres pelo mundo afora. Eu creio nisso. Eu gosto de sonhar grande, que a Bíblia diz assim, ó, que Deus ele tem mais para nos dar do que aquilo que nós sonhamos ou desejamos, né? Então, se eu desejar o mundo, sabe lá o que que Deus pode fazer. Amém. Muito bom, eu gosto assim, eu também sou assim. Eu já visualizo lá na frente, né? Mas é isso, porque não é. A gente faz a nossa parte, né? E Deus, é Ele que sopra, Ele faz acontecer. Então a gente faz a nossa parte, a gente entrega o nosso melhor, a gente entrega para Deus, a gente se desenvolve para que isso aconteça, mas o Senhor é quem sopra, né? E eu tenho certeza disso, meninas, que esses livros, eles vão chegar onde eles precisam chegar. E se Deus quiser Amém. que eles cheguem no mundo, eles vão chegar no mundo. E se for para chegar em muitos lares e transformar mulheres, tirar de um lugar para colocar em outro e mudar toda uma circunstância, Deus vai permitir que isso aconteça, né? E o importante Amém. é o nosso posicionamento, é o nosso sim, é a nossa disposição de entregar aquilo que Deus nos permitiu, né, viver, nos permitiu aprender, porque a partir disso ele faz acontecer. Então, essa decisão de vocês de compartilharem o que Deus colocou e ser esse instrumento de Deus, eu costumo falar que se posicionar como uma mentora, como uma escritora, né? Estar trazendo conteúdo, tem que ter muita coragem, porque vão ter pessoas que vão nos amar e vão ter pessoas que vão nos odiar pelo mesmo motivo, né? Vocês sabem disso, né? Vocês estão preparados para isso, né? Então, mas a gente não olha para aquelas que para os haters, né, que falam, a gente não foca neles, a gente foca naquelas pessoas que a gente precisa transformar, porque é para elas que nós estamos se levantando nesse tempo, né? Então, Amém. vão vir palavras, vão vir situações, vão vir pessoas que vão tentar nos desanimar, mas não foi para essas pessoas que nós somos chamados, porque elas não querem receber aquilo que temos. Agora, aquelas que estão lá, sedentas, e às vezes essas que estão sedentas, precisando daquilo que carregamos, elas não comentam, às vezes elas não curtem, às vezes elas estão lá quietinha, no É secreto, bem isso mesmo. observando. Mas nós estamos lá no dia a dia, entregando, derramando aquilo que Deus nos deu. E porque nós entendemos que é por um propósito, não é por aprovação, não é por like, não é por números, mas por um propósito que vai muito além, né, do que os olhos veem, né? Porque nessa jornada inteira que eu tenho lançado livros aí com a editora Legado, eu recebo tantos depoimentos, meninas. Às vezes eu nem imagino, assim, eu tô lá no meu dia a dia fazendo as minhas coisas e do nada eu recebo lá, Grazi, olha isso aqui. Às vezes uma parte de um livro que não fui nem eu que escrevi, foi uma autora, elas vão lá e comentam isso aqui, ó, mudou a minha vida. Então, assim, a gente não tem como mensurar tudo que vai acontecer a partir de agora. Mas o que a gente pode saber é que
entregando aquilo que Deus nos entregou, né? Devolvendo aquilo que Deus nos entregou, para que outras pessoas possam ser transformadas, muitas coisas vão acontecer, muitas coisas extraordinárias vão acontecer na vida de muitas mulheres. Então, para quem é a primeira experiência de escrever, se prepare, vocês vão receber depoimentos assim, vocês vão ser impactadas, né? Amém. Ô, Grazi, eu estava falando ali sobre ganhar o mundo, né? Mas como eu já não sou, não é a minha primeira experiência escrevendo, e talvez as meninas passem por isso, né? Às vezes a gente se frustra porque a gente acha assim também, uau, vou explodir, né? E às vezes demora, o processo é às vezes a passo de tartaruga, né? Mas tem uma coisa que eu penso muito também, é assim, ó, tipo, o Billy Graham. Todo mundo conhece o Billy Graham, certo? Mas ninguém conhece a pessoa que evangelizou ele. Ninguém nunca ouviu falar da pessoa que evangelizou ele, né? Talvez a gente não seja um Billy Graham e atinja um patamar desses a ponto de o mundo conhecer a gente. Mas se nós conseguirmos atingir uma pessoa que vai se tornar o Billy Graham e vai ganhar almas, a gente também vai ser coparticipante dessas almas, né? E lá no Reino do Céu a gente vai ter o nosso galardão por conta disso também. Então eu queria dizer para as meninas assim, ó, o caminho ele é desafiador, né? Às vezes a gente pode explodir do dia para a noite e às vezes não, pode ser um processo lento, mas não desanime, porque como a Fran falou, a Fran não, desculpa, a Grazi falou, né? Cada comentário que vem, assim, nossa, eu li o seu livro e isso falou comigo. Nossa, é muito legal. Assim, normalmente esses comentários vêm naquele dia que você tá meio desanimada, né? Aí eles dão um up assim na tua. Você tá pensando, será que eu vou conseguir? Será que eu vou continuar? Meu Deus, será que alguém tá gostando? Aí você recebe aquele comentário lá que te impulsiona aqui. Mas é interessante você falar isso, porque o que que acontece? Às vezes é realmente isso, às vezes até alguém que você conversou, que você deu um conselho, que você nem sabe que aquilo impactou a vida. Quando vem, eu vi um pregador falando que, ou foi o Rodrigo Silva, ele falou assim que quando ele tá lá, ele tá ministrando pessoas, mas quando uma pessoa vem e fala, a tua mensagem me alcançou, é ele recebendo a mensagem. Ele fala que aquela é uma pregação para ele. E realmente, assim, nos momentos mais difíceis que eu passei, sempre tinha aquele carinho das pessoas e vem aquelas mensagens, olha, prof, você me ajudou assim, assim, assim. Então, tipo, eu recebi tanto feedback nesse sentido que eu falo, isso é muito mais gratificante do que visualização, é muito mais gratificante porque, assim, são sementes que nós estamos lançando. Então, às vezes, a gente está fazendo algo e você acha assim, senhor, mas parece tão pequeno, porque, assim, eu comecei esse Instagram meu para isso, para evangelizar. Eu tinha o Instagram, eu tenho o Instagram profissional da Prof. Gi, né? E eu fiz esse Instagram para evangelizar. O foco dele é falar do amor de Cristo, de tudo aquilo que ele fez, que ele transformou na minha vida. E eu comecei, o Senhor me deu o nome de sementes, né? São sementinhas, que é uma mensagem, é um conselho prático à luz da Bíblia. E aí, às vezes, você pode achar assim, nossa, mas é tão pequeno o meu Instagram, mas é tão pequenininho o que eu estou fazendo. Mas quando eu recebo a mensagem, assim, nossa, eu estou acompanhando as tuas mensagens, falou tanto comigo. Então, assim, aí eu vejo, o Senhor falou para mim, só lança as sementes. Porque não diz lá assim, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento, mas eu não lembro o versículo É isso certinho, mas mesmo. então quem vai dar o crescimento é Deus. E assim, se o crescimento vir, amém. Se ele não vir, nós conseguimos alcançar uma alma. A palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Sim, Então é eu creio verdade. assim, que quando eu falo assim para vocês, eu passei muito com esse burnout, foi por causa da minha intensidade. Mas quando eu vejo os feedbacks das almas que eu ganhei nesse período, e não porque tudo é dele, você fala assim, não, valeu a pena, entende? Valeu a pena. Às vezes você é taxado como louco, né? Porque eu lembro de um dia que eu evangelizava muito nas ruas, porque eu era professora, eu trabalhava numa região aqui de Curitiba, ali no Guadalupe, né? Em Guadalupe, você que é de Curitiba, Fran, você sabe como que é, né? Espiritualmente, assim, é um local, assim, bem... E eu estava Exato. evangelizando, e eu acompanhava, eu me abaixava para conversar com as mulheres viciadas em drogas e tal. E às vezes os professores passaram, me lembro um dia que a professora falou, o que você estava fazendo lá?
Eu falei, eu estava evangelizando, eu estava conversando com aquela moça. Então, as pessoas não entendem o nosso paixão, elas não entendem o amor que a gente tem pelas vidas, entende? Porque parece loucura para as pessoas que não têm essa visão. E eu falo que vale a pena. Eu falo que, independente de qualquer situação, tipo, só o fato de a gente estar debaixo da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, você pode ter certeza que vale mais do que qualquer outra coisa. E Uau. assim, Amém. Deus ele faz às escondidas, né? Às vezes a gente quer ver o que que Deus está fazendo, Exatamente. só que na maioria das vezes ele faz e a gente nem está sabendo, né? Eu me lembro sobre isso que você estava falando aí, né? De falar a mensagem ali no Instagram. Às vezes você vê as pessoas não interagem tanto e tal. E daí eu me lembro de um dia meu marido ir comprar marmita e a moça do restaurante disse para ele assim: Por que que a sua esposa parou de fazer mensagem de bom dia? Eu gostava tanto, falava tanto comigo. Aí ele chegou em casa e foi contar para mim. Eu falei assim: Mano, não faço ideia quem é essa pessoa, de que restaurante que você está falando. Aí vai dizer assim: Eu tô famosa e nem tô sabendo. E daí às vezes você acha assim, né? Ai, não é importante, mas realmente Deus está tocando vidas que você nunca vai nem saber quem é. Amém, amém. E é isso que ela acabou de falar, né? É inspirar as nossas atitudes, onde andamos, o que falamos. Eu acho que a nossa presença impacta quando o Espírito Santo fala sobre a gente, né? Fala sobre nós. Então, às vezes, não precisa nem você falar. Só de você olhar, abraçar e demonstrar o amor de Jesus que existe dentro de você, não existe em palavras, é atitudes, né? Porque muitos falam, muitos dizem, mas não transbordam esse amor, que é o verdadeiro amor que temos que carregar, né? Que é a presença de Jesus em nós. Então, viemos para isso, né? Fomos chamadas para isso, para levar almas para Jesus. E eu creio que esse propósito do livro Mulheres que Inspiram e Transformam é para isso, para levar almas para Jesus, inspirar mulheres a ser transformadas, a serem curadas, porque nós fomos transformadas e curadas, primeiro em mim, depois sobre mim, né? Então eu creio nisso, o propósito é muito grande, é alcançar muitas mulheres para Jesus. Eu acho, é esse que é o grande propósito. Esse é o foco. Amém. É, Vocês contaram um pouquinho amém. como que tá a preparação para o evento da convocação? A gente tá, para quem tá em casa assistindo, deixa eu contextualizar, né? Nós vamos lançar no dia 29 de novembro quase 70 autoras, são vários livros, muitas mulheres sendo impactadas, mas ao mesmo tempo a gente vai fazer a convocação para outras mulheres, porque é muito comum quando a gente faz um evento, muitas ficam nos bastidores acompanhando e desejando também ser uma dessas vozes, ser uma dessas mulheres que vão compartilhar, que vão se posicionar. Então, a convocação é para você que também está nos bastidores, que talvez ainda não é escritora, mas sonha ser escritora, que talvez ainda não está na editora Legado, mas tem vontade de estar e quer acompanhar mais de perto, quer conhecer essas mulheres lindas, quer comprar o livro autografado, dar um abraço, tirar uma foto, né? E quer estar lá nesse ambiente, porque ambientes nos moldam também. Ambientes também nos preparam, né? Porque se você está no ambiente certo, você vai receber a palavra certa, você vai receber aquele abraço, você vai receber aquele direcionamento. E são pessoas conectadas com o propósito, que vão estar ali, não para te julgar pelo que você não fez perfeito, mas para te impulsionar pela tua decisão de fazer a diferença, né? Então, a convocação vai acontecer no dia 29 de novembro. Cada mulher vai ter aí os convites delas para trazer pessoas. Então, se você for convocada por algumas das autoras, se você for convidada para estar nesse dia, venha, venha, porque é só vivendo. Só depois que a gente estiver lá no evento vivendo que vocês vão entender qual é a experiência que a gente vive lá. Porque não é só sobre lançar livros. Lançar o livro é uma parte do evento, mas vai muito além disso. A gente vai sair de lá ainda mais ativada, com ainda mais propósito, com uma visão muito mais clara daquilo que Deus quer fazer através de nós. E aí eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho como é que está a preparação, já tem aí os convidados, como é que estamos se preparando para esse grande dia e a expectativa de viver esse momento com tantas mulheres ao lado de tantas mulheres, né? E a expectativa pós-evento também.
Vamos começar pela Gi, aí a gente segue, pode ser? Para mim, eu acredito que vai ser uma honra, porque assim, vai ser um jardim lindo, cheio de flores do Senhor ali, com certeza. E eu acho assim que essa é a atmosfera, né? Então toda a atmosfera, tanto espiritual quanto física, ali vai estar muito dentro daquilo que Deus tem para nós. Eu falo assim que é como você falou que o ambiente molda, mas eu acredito que a atmosfera espiritual está sendo preparada, porque eu creio que Deus tem algo preparado que só acontece naquele determinado lugar. Né? Porque ele tem bênção para todas nós, para todos os lugares, mas quando ele reúne suas filhas em um lugar, com certeza ele tem algo grande, com certeza ele tem algo extraordinário para fazer nas nossas vidas naquele dia. E é um marco, acho que para a vida de todas nós, eu acredito que é um marco, né, na vida de todas nós. E assim, eu tô com a minha caravana pronta já, né? Tipo, já convidei, já tô com os meus convidados, tudo certinho. Eu ainda brinquei com a Aline, pode levar um pouquinho mais, porque eu acho que vai passar um pouquinho. Eu brinquei com ela. Mas é porque, assim, tem pessoas que realmente tiveram comigo em toda a minha trajetória. E minha trajetória foi de muitos mais, eu falo de muitos altos e baixos. A gente passa muitos desafios na nossa vida. Mas teve pessoas assim que foram muito importantes na minha caminhada. E eu sempre falo assim, esteve comigo na minha dor, tem que estar comigo na hora das bênçãos também, que eu acho assim que as pessoas que não caminham com você no processo, ela não entende quando chega momentos assim na sua vida. Então, eu sempre fiz questão de que as pessoas que realmente estiveram comigo em todos esses anos, em todos esses momentos, continuem, estejam comigo naquele momento para compartilhar algo importante que está acontecendo na minha vida. Então, assim, o coração está a mil. Como né, eu gosto de... A Bíblia diz para nós honrarmos a quem merece honra. E realmente, assim, Grazi, a tua equipe, ela foi, assim, extraordinária para mim. Eu estava com o livro pronto, né? Pronto, né? Assim, dentro do que eu achava que estava pronto. Mas, assim, a maneira com que eles cuidaram do que a gente escreveu, na hora das correções, eles não mexiam em nada que tirasse a... Muito pelo contrário, eles fazem uma mágica e melhoram ainda mais. Eu brinco assim que a Aline, as meninas, né, todo mundo ali que não tem como. Eu falo assim que eles foram extraordinários para nós, desse acompanhamento que a Legado dá. Eu falo assim, aonde eu for, eu vou indicar a Legado, porque pela minha experiência, pelo aquilo que eu fui muito bem assistida, entende? Então, assim, eu acho que é importante a gente honrar nesse sentido, porque foi maravilhosa tudo que vocês fizeram, o acompanhamento. Vocês entregaram mais ainda do que prometeram. Eu falo assim, né? Tudo que vocês prometem ali, vocês entregam um pouco mais ainda, porque foi muito bacana. E está sendo uma experiência sensacional. Obrigada, Gi. Obrigada. Que linda. Fran, conta pra nós como é que tá pra você a expectativa. Também vindo de Curitiba, né? Como é que tá o coração? Caravana não tá muito grande igual a da Gi, viu, Gi? Poucas Mas que eu sou pessoas aí meio exagerada. que falaram que vão, não confirmaram ainda. Oi? Não, Desculpa. mas eu sou mais exagerada, né? Mas que ótimo, né? É honra, né? As pessoas que nos honram. Claro que a gente entende que nem todos podem estar, como eu sou de Curitiba, né? Tem compromissos nessa data, né? Ainda mais finais de ano, né? Que tem vários compromissos, entendo. Mas, assim, vai estar quem tem que estar, creio, né? Que vai estar quem tem que estar. Eu já me sinto muito honrada de estar compartilhando com vocês esse momento tão especial que o Senhor preparou para nós, né? Eu recebi uma palavra do Senhor nessa última terça-feira, no culto que teve em minha igreja, que a gente deve aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá, porque pode passar. E eu percebi que eu não estava aproveitando as oportunidades, sabe? Eu estava deixando meio de lado, não estava me envolvendo muito em tudo que estava acontecendo comigo. Então, assim, eu coloquei no meu coração que eu tenho que aproveitar, porque se o Senhor escolheu, nos escolheu, a gente tem que aproveitar essa oportunidade que o Senhor está nos dando, essa honra, né? Que o Senhor está nos dando. Então, estou com uma expectativa a mil, muito ansiosa, muito feliz para esse grande momento. Claro que a gente que tem filhos, família, Senhor, o que eu faço com esses meninos? Eu tenho 2 filhos, um pré-adolescente e um adolescente. O que eu faço com esses meninos, onde eles vão ficar, o que eles vão fazer, Senhor, que eles não me dão trabalho nesse dia, como mãe, né? Pensando, arrumando a família primeiro, para depois a gente estar bem. Mas eu creio que já está nas mãos de Deus, já deu tudo certo e vai ser maravilhoso, vai ser extraordinário esse momento que o Senhor preparou para nós. Amém, amém, Fran.
Dilane, conta pra nós, como que tá pra você, né? Como você aqui de pertinho, né? Do ladinho. Ai, ai, como é que tá a caravana aí? Pois é, eu estou aqui de Itajaí, assim como a nossa amiga ali, eu também estava na torcida ali com a Aline, assim, falei, a Aline vai ser desafiador, né? Colocar só 10 pessoas, né? Eu preciso de mais vaga aí. Vamos aumentar esse espaço aí, porque vai ser desafiador Ó, colocar. dessa vez vai ser casa cheia, gente. Meu Deus, eu tô só na expectativa como é que vai ser, mas que bom, né? Que bom a gente poder estar com o auditório lotado, com tantas pessoas para receber aquilo que o Senhor nos entregou, né? Mas vai dar certo, vai dar certo. Vai sim. Eu também queria deixar aqui meus parabéns, em especial à Aline, que foi a pessoa que eu tive mais contato, né, nesse processo ali. E daí ela mandava alguma coisa para mim, Ed, aprova isso. Eu disse assim, não, ainda não é isso, vamos lá. Vamos, vamos mexer nisso aí, principalmente, tipo assim, a capa foi extremamente desafiador. Eu tinha uma ideia na minha mente, né? Mas quando a gente viu a capa pronta, não, não é isso ainda. Vamos lá, vamos mexer. E olha, ela me aturou todo esse processo, assim, foi realmente maravilhoso. Eu queria deixar aqui a minha gratidão especial a ela, que estava ali mais pertinho de mim, né? E me aturou todo o tempo. Eu sou muito detalhista e não consigo ser diferente. Tanto é que para o lançamento ali eu mandei mensagem para ela, falei, Aline, eu posso fazer uns mimos para dar para o pessoal que vai comprar o livro no dia do lançamento? Ela pode, sem problema. Eu falei, ai, que legal. Então Deus colocou em mim essa pessoa assim que está sempre querendo inventar uma coisinha a mais, assim. Então eu tô bem na expectativa desse dia. Muito bom. E sobre isso que você falou, né? Eu gosto de frisar. Nosso foco aqui na editora é realmente trazer algo que leva à essência da autora, né? Então, muitos lugares você traz uma ideia e as pessoas só, então tá, vamos fazer isso. E aí quando vai fazer uma alteração, quando vai fazer um ajuste, porque às vezes o da Gi já foi, né? Ela trouxe a ideia, deu certo, né, Gi? Na ideia, Eu, logo, a capa foi. logo no Não, eles mandaram, para você ter uma noção, na primeira. Eles mandaram duas opções, eu já escolhi, porque já veio, aí captou ali, a gente só mudou uma coisinha na frase e foi. Mas é porque eu mandei a imagem ela já veio com a imagem, vim com a mas imagem. É porque eu não sei vocês, assim, mas a gente tem muito aquela história de comprar o livro pela capa, né? Eu acho assim que o estar dentro tem que conectar com o que está fora, né? Então Sim. tem que fazer sentido. Mas foi legal que eles conseguiram ainda colocar um plusinho que eu não tinha pensado e eu achei que ficou assim, porque realmente no primeiro capítulo faz muita conexão com a capa ali para mim, então Que foi legal. bem rápido. então, como eu estava falando, a gente se preocupa muito com isso, né? Então, tem situações que a gente faz mais ajustes para entrar dentro do que a autora realmente pensou, mas trazendo essa visão profissional também, né? Então, a gente respeita muito a essência da autora, mas também com essa visão profissional, a gente faz essa conexão perfeita, né? E tem muitos lugares que você vai fazer uma alteração, você já tem que investir mais, você já tem que pagar um valor à parte, né? E aí é quando vê, você não conseguiu fazer exatamente aquilo que você gostaria. Então aqui a gente já faz todo um 360 mesmo, se preocupando realmente com o resultado final, né? Que a autora precisa gostar, precisa dizer assim, é a minha cara, é isso que eu quero, porque afinal de contas é um filho que nasce, né? E assim, se fosse Sim, e perguntar para assim, qualquer ó, eu aluna acho. minha, Pode pode falar. falar. Eu falei, Eu se fosse acho perguntar, que. tipo, Opa! girassol. Desculpa, pode. Não, continua, continua. Não, é que assim, né? Tudo na minha vida tem girassol. E aí todo mundo fala bem assim: se eu fosse perguntar, se fosse fazer uma enquete, o que vocês acham que vai ter na capa do meu livro? Qualquer pessoa que me conhece saberia. Tanto que as minhas alunas fizeram uma festa de aniversário surpresa para mim com o tema de girassol. Eu tenho as fotos até hoje. Por quê? Porque elas sabem que eu sou apaixonada pelo girassol. Então, assim, né? Tanto que eu faço um comparativo ali, né, no início do livro a respeito disso. E aí o que acontece? É muito fácil, então, tipo, todo mundo, meu Deus, olha a minha poltrona. Então todo mundo sabe assim que eu sou louca por girassóis, né? Então, mas agora as pessoas vão entender o porquê do girassol, né? No meu livro elas vão conseguir entender.
Que legal. Tem coisa que faz sentido só para nós, né? É verdade? Eu estava falando ali da questão que a Grazi falou, né, da editora cobrar um a mais, isso, aquilo. A minha experiência, minha primeira experiência com a editora, assim, eu não tenho o que reclamar com a primeira experiência em si, com a pessoa que me atendeu, assim. Mas eu tenho a reclamar, assim, que eu, por alguns motivos, eu não continuei com eles, né? E daí a gente tinha um contrato e quando eles ficaram sabendo que eu não continuaria com eles para lançar o segundo e o terceiro livro, mesmo eu tendo um contrato vigente, eles deixaram de trabalhar o meu livro durante aquele período que tinha assinado o contrato. Então, eu podia judicialmente acionar eles por conta disso, porque a gente tinha um contrato, né? Mas eu escolhi deixar de lado, assim, mas eu achei uma coisa muito chata, assim, porque, assim, eu penso assim, ó, você não pode pensar no dinheiro só no hoje, você tem que pensar no futuro, né? Hoje todas nós estamos começando, tanto a editora é uma editora nova, como nós também somos novas autoras, mas eu acredito que se cada uma de nós crescer, todo mundo vai se beneficiar, né? E não é sobre o hoje. Se eu tenho uma boa experiência, eu vou indicar para outras pessoas e você vai acabar ganhando, né, por outras pessoas. Assim como nós também, se você, como editora, né, Grazi, gostar do nosso trabalho, você também vai nos indicar para outras pessoas. Então, eu penso assim, é um crescimento mútuo, né? Não é sobre dinheiro, é sobre realmente um propósito e, como diz o nome da editora, né? Sobre realmente deixar um legado, Legal. né? É sobre o que que nós estamos deixando nas pessoas. Então, realmente faz toda a diferença. Eu sou grata a Deus por ter conhecido vocês, principalmente por vocês estar aqui, né? Tão pertinho de mim. E a minha primeira experiência com vocês, assim, foi muito boa, né? Eu espero que a gente continue trabalhando junto, assim, e que venham outros livros também, né? E que a gente possa estar aí crescendo junto, em nome de Jesus, escrevendo uma história. Amém, Amém. 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 É um dos princípios que a gente preza muito, além do propósito, né? É essa unidade, a gente conectar, mesmo vocês que estão escrevendo de solo, a gente está conseguindo incluí-las em todo o movimento. A gente se preocupa muito com isso, porque eu entendo que quando nós estamos com as pessoas certas, nesse lugar de ativação, de impulsionar, quando a gente está junto mesmo com as pessoas que têm a mesma visão, a gente consegue ir além. Então, tanto as autoras da coautoria, que já acaba sendo, né, tudo junto, porque é uma coautoria, então tem várias mulheres, mas até as autoras de livro solo, a gente procura incluir em todo o movimento para ter esse sentimento de pertencimento, né, de unidade, é algo que a gente preza muito aqui, para a gente estar sempre se ajudando, sempre uma indicando a outra, uma divulgando a outra. Então, agora a gente está, inclusive, uma outra reestruturação da plataforma, da comunidade, justamente para vocês terem mais espaço para divulgar o trabalho de vocês, para falarem aquilo que Deus colocou no coração e ter espaço de crescimento também, porque é sobre isso, né? Uma vai, consegue, mas vai mais devagar, demora mais tempo. Agora, quando a gente está juntas, né? A gente vai mais rápido, vai mais forte e vai mais constante, né? Porque aí os desafios vêm, mas a gente tá fortalecida aí, umas ajudando as outras, e isso é muito importante aqui para nós. E vocês são muito especiais para esse movimento, para essa comunidade, para tudo que a gente está fazendo, está construindo. E para a gente finalizar, meninas, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está em casa, uma mensagem que Deus colocou no coração de vocês, para quem está assistindo e que precisa dessa palavra hoje. Vamos começar pela Fran, que tá mais quietinha aí, Fran. Deixa aí a tua mensagem para quem tá em casa. Eu posso trazer uma mensagem da Bíblia? Eu até li hoje pela manhã, onde na minha célula foi falado também dessa mensagem, em Jeremias 29:11. Vou ler. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes dar causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei.
Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O Senhor tem grandes planos para nós, tem para você também que está nos ouvindo. Receba essa mensagem do Senhor para a sua vida. Amém? Amém. Amém. Tua mensagem do teu coração para quem está em casa. Eu? Ah, desculpa, eu não prestei atenção no nome. Eu queria deixar para você que tem essa dúvida, né, no coração, né? Quem sou eu que tem essa guerra interna? Eu quero dizer para você, eu sou cristã desde os 6 anos de idade. E sempre na minha vida cristã eu ouvi dizer que eu sou uma filha amada de Deus. E eu posso te dizer que poucos dias antes de eu começar a escrever o livro, eu ouvi uma pregação que foi ela que acabou me motivando a escrever esse livro, que me fez ter uma percepção diferente de tudo aquilo que eu tinha ouvido a vida toda sobre ser uma filha amada de Deus. E eu quero dizer para você, você é uma filha amada de Deus, você é importante, você é especial para Deus. Se você ler a história de Jesus, você vai ver que ao longo da história de Jesus, Jesus foi tentado, né, na sua identidade. Sempre a tentação era sobre quem é você, você é o filho de Deus, você se acha filho de Deus. Eu quero te dizer, você é filha de Deus, não é sobre as circunstâncias, mas sobre aquilo que Deus colocou dentro de você. Então acredite, busque a Deus, como a nossa amiga falou ali, né? Busque a Deus de todo o coração, que com certeza você vai encontrar Ele e vai encontrar um sentido aí que vai te fortalecer e te dar força para caminhar um pouco mais uma milha, em nome de Jesus. Amém, amém. Gi, vai lá, você. Então, vamos lá. Eu, complementando o que você falou, né, sobre a filiação. Muitas de nós caminhamos como escravas, como servas, mas não aprendemos a tomar posse e ser filha de verdade. E a nossa identidade só é transformada quando nós entendemos quem nós somos em Cristo. E uma coisa muito importante que eu falo que me ajudou na minha caminhada foi a não permanecer na minha dor e aprender a silenciar todas as vozes e focar apenas em uma, a de Jesus. E entender apenas uma verdade, a que Deus diz sobre mim. E Ele diz que nós somos filhas amadas, né, por adoção. Então, assim, enquanto nós não entendemos quem nós somos em Cristo, nós vamos caminhar em círculos, né? Então, assim, quando a gente entende a nossa identidade em Cristo, tudo flui de forma natural. Nós entendemos para que realmente nós nascemos e conseguimos ter a plenitude de tudo aquilo que Ele tem para nós. E aí sim, nós passamos a ter uma vida abundante, se livrando das bagagens que adquirimos no meio do caminho, que não são nossas, e ficando só com aquilo que Ele trouxe para nós. É isso. Uau. Donas, muito obrigada pelo sim de vocês mais uma vez. Eu sempre falo isso, mas eu não vou me cansar de falar. A Editora Legado só existe, nosso movimento só existe por causa do sim de vocês. Por causa do sim, não só para estar conosco, mas para realmente compartilhar a mensagem, né? Lançar o livro, se posicionar. Então, eu sou muito grata a Deus por ter me escolhido como instrumento dele nesse tempo, para ser esse canal aí para levantar tantas mulheres, para lançar tantas mulheres. Mas eu também sou muito grata a Deus porque vocês estão dizendo sim, estão se conectando a esse propósito. No início da Editora Legado, eu era muito resistente a falar de Deus. Por quê? Por conta eu tinha aquele sentimento do julgamento, né? Ah, não sou pastora, eu vou ficar falando de Deus, de transformação. As pessoas vão falar, nada a ver, né? E então eu criei a Editora Legado para sim impulsionar mulheres a deixarem um legado. Isso sempre foi a ideia, né? O plano. Mas não era ficar falando de Deus o tempo todo, que nem eu faço hoje. Mas o Senhor foi direcionando, começou a usar pessoas. Grazi, você não é uma empresária, você é uma missionária. Grazi, isso não é uma empresa, isso é um ministério. E eu acho que não tem como não falar daquilo que tu vive, que tu respira, né?
E aí eu entendi, é verdade, é isso que eu acredito, essa é a minha fé, então pode falar quem quiser, né? Eu creio que quem me capacita é o Senhor, quem me direciona é o Senhor, quem manda as pessoas para estarem conosco é o Senhor. Então é sobre isso, né? Por isso que hoje o nosso evento ele mudou muito, ele tem uma pegada muito mais espiritual do que os primeiros que a gente fez, por conta de eu ter aceitado isso. Tá bom, Senhor, se o Senhor me chamou para esse tempo, independente de eu ser uma pastora ou não, independente, né, mas o Senhor me chama para também impulsionar vidas, e eu sou muito grata a Deus porque Ele me confiou essa missão. Então, é sobre isso, não é sobre a gente se sentir capaz, porque se eu fosse olhar para minha capacidade, talvez eu seria resistente a isso, né? Mas é sobre entender que é Ele que faz, e se Ele te escolheu para fazer algo, não seja resistente, porque senão você paralisa o que Deus quer fazer na tua vida. Então, se eu fosse resistente, talvez Deus não impulsionasse tanto tudo aquilo que nós estamos construindo. E eu tô trazendo isso por quê? Porque às vezes muitas pessoas em casa ficam resistentes. Ah, mas será que eu vou falar? Será que eu vou falar isso ou não? Será que eu vou levar minha mensagem ou não? O que vão pensar de mim? O que vão falar? Não importa o que vão falar, importa se você está obedecendo. Quando você está caminhando em obediência, as coisas vão fluir, vão acontecer. E eu sou prova viva disso. Então, eu creio muito que o que Deus está fazendo a partir desse tempo na vida de nós, que nos posicionamos, que dissemos sim e que vamos avançar, é algo lindo, é algo extraordinário. Deus tem nos dado uma visão, como eu comecei no início da live, né? De 1000 autoras até abril de 2026. Eu creio que Deus vai mandar mais autores, e não é sobre número, é sobre vidas impactadas. Então, eu creio que uma autora pode impactar milhares de pessoas. Então, com 1000, nós vamos impactar centenas de milhares, muitas, né? Milhares de milhares. Vamos alcançar muitos lares, muitas famílias, e é sobre isso. Então, eu sou muito grata a Deus por vocês e por todos que estão nos acompanhando, por vocês compartilharem, né? Eu sei que tem muitas autoras aqui com a gente, acompanhando. Algumas entraram, outras entraram agora, outras no início. Mas o que eu quero dizer é que eu sou muito grata a Deus por você estar nesse ambiente, por você estar nesse propósito e por você acreditar naquilo que o Senhor nos entregou. Então, a convocação está chegando, será dia 29 de novembro. Livros serão lançados, vidas serão ativadas, mulheres serão impulsionadas para que mais lares e mais famílias sejam levantados e posicionados para esse tempo. Eu creio que o que Deus vai fazer a partir de nós será extraordinário. E eu digo: eis-me aqui, Senhor. Capacita-me, envia-me, porque eu digo sim. Então eu sou grata a Deus por vocês dizerem sim também e por todos que estão acompanhando. Quero convidar vocês, a gente vai deixar essa live gravada. Compartilha lá com alguém que precisa ouvir esse conteúdo, né? Quem tá em casa, deixa eu compartilhar aqui para alguém que tem uma história, que tem um conteúdo, para alguém que precisa ouvir aquilo que a gente trouxe aqui, porque às vezes aquela pessoa só tá esperando isso, né, para ser ativada também. E é sobre isso, né? Sobre a gente compartilhar aquilo que acreditamos. Então, se você gostou dessa live, compartilha. E se você recebeu o convite da convocação, por enquanto não temos ingresso à venda, porque como a gente já falou aqui, né, já estamos com as vagas bem limitadas, mas você pode ser convocado, você pode ser convidada por alguma das nossas autoras. Então, se você for, aproveite essa oportunidade, porque é algo muito limitado e algo muito pontual para esse tempo. O que a gente tem pedido é isso: Senhor, nos direcione quem precisa estar nesse evento, para que a gente possa realmente abrir as portas para aquelas pessoas pontuais. E quem sabe no próximo a gente está no espaço maior, né? E duplicamos aí esse número. Já estamos... Não duvide disso, hein? Porque para Deus, né? Ano a diferença pode Até ser porque absurda. 1000 autoras querendo no mínimo 30 vagas, vai ter que ser bastante espaço, né? Verdade. Então, a gente já está em oração aqui. Já estamos aqui vendo mais possibilidades, né, para o próximo. E Mas Grazi, eu posso pode falar falar. você falando ali a respeito, né? Eu falo assim que do teu chamado, de você ter colocado mais Deus em tudo, né? Com certeza eu acredito assim que Deus te levantou para isso, é a sua missão. Então muitas vezes nós ficamos limitados nas 4 paredes da igreja. Só que como é que nós vamos avançar? Como é que nós vamos alcançar mais pessoas se nós tivermos a visão fechada nesse aspecto? Então Deus te colocou para levantar muitas mulheres, e com certeza mulheres que levantarão outras mulheres. Isso não é apenas uma editora, é um movimento realmente, como você tem falado.
E assim, eu creio que você tem todas as capacidades, você é dotada de tudo aquilo que Deus já colocou aí dentro para tudo que você vai viver e que você vai fazer daqui para frente. Então só toma posse, só vai. Deixa que o Pai cuide do resto. Amém, é sobre isso. Gente, pode falar, Fran, desculpa. Amém, é sobre o que a gente falou, é lindo o teu trabalho, o teu transbordar de Jesus, tantas mulheres sendo alcançadas pela sua busca, pelo seu comprometimento, né, com a editora, com vidas. Isso impacta muito, isso transforma. E é esse o seu legado, né? Essa a sua missão. Muito lindo. E que mulheres não desistem do sonho do que o Senhor tem para vocês. Porque eu não sonhei esse sonho, mas o Senhor já tinha sonhado por mim. E eu tomei posse desse sonho. E é isso que tem que fazer, tomar posse. Amém, obrigada, meninas. Ó, agora todas as terças e quintas, até o último final de semana de novembro, nós vamos estar ao vivo por aqui, recebendo novas autoras, dando a oportunidade de quem está em casa conhecer quem são as mulheres que vão estar conosco nesse lançamento. Não vai dar para participar todas, né? Mas a gente está com uma lista gigante lá, então vamos ter aí uns encontros incríveis para vocês conhecerem quem são essas autoras. E você pode acompanhar também os bastidores de tudo que a gente vai estar compartilhando aí nos próximos dias. Meninas, muito obrigado. Beijo no coração e Beijo. até o nosso evento que está chegando. Prazer, menina. Tchau. Prazer. Beijos. Tchau, meninas. Amém.